Projetos neoliberais da escola, desescolarização e o ensino de filosofia. Na verdade, isso aqui foi produzido a partir de um artigo que eu escrevi como trabalho de uma disciplina do mestrado Prof. Filo, né, que eu estou fazendo na Universidade de Brasília. E esse artigo ele está produzindo também o meu projeto de pesquisa. Na verdade, eu estou, a partir desse artigo, reescrevendo o meu projeto de pesquisa, ok? E esse artigo, ele gira em torno, basicamente, de 3 obras, né? A primeira obra, Em Defesa da Escola, uma questão pública, de Jean Machelen e Martin Simons. A segunda obra, Christian Laval, A Escola Não é uma Empresa, e a terceira obra, Sociedade Sem Escolas, de Van Illich. Eles estão vendo lá. Pode ir. A primeira obra, ela começa falando do nascimento da ideia de tempo escolar na antiga civilização grega. Para Machelen e Simons, inicialmente, antes da invenção do tempo escolar, somente a aristocracia ela tinha acesso ao tempo livre para ali estabelecer algum tipo. E a escola ocidental, ela surgiu na Grécia Antiga justamente para trazer esse tempo livre para as camadas não aristocratas da sociedade, para partilhar esse tempo livre, que inicialmente era um privilégio dos aristocratas, com aqueles que, por causa da sua posição social, eles não podiam reivindicar esse tipo de benefício. Só que, a partir da invenção do tempo livre, isso provocou, nas elites, um sentimento de rancor, até mesmo de desprezo pela escola. Por quê? Porque a escola ocidental, através desse compartilhamento do tempo livre, ela possibilita, né, uma partilha de algo que inicialmente era um benefício totalmente cercado, totalmente protegido pelas elites, né? Isso acaba provocando um sentimento de rancor, né? Uma tentativa até de sempre maldizer, né, a escola pelas elites. Aí, continuando aí com o Machelen e Simons e trazendo aí a segunda obra aí do meu projeto, né, que é o Christian Laval, eles vão colocar agora como o projeto neoliberal de educação ele vai domesticar esse conceito inicial de escola. O projeto neoliberal de educação, na perspectiva desses autores, nada mais é do que a transformação do tempo escolar em tempo produtivo, atento às demandas do mercado. E a escola ela é transformada numa espécie de empresa, mais uma empresa capitalista. O estudante, nesse processo, ele se torna alguém isolado, alguém que vai entrar nessa lógica de competição própria do neoliberalismo. E o objetivo dessa educação neoliberal é produzir o futuro empreendedor que está sempre ali isolado, né, e flexível a esse processo de racionalização do ser humano produzido, né, pela lógica neoliberal. E o papel do estudante dentro da escola é, principalmente, de acumular conteúdos e competências que só são válidas se elas forem empregáveis dentro do mercado de trabalho. Isso é um problema para o ensino de filosofia, porque numa lógica neoliberal, a filosofia ela produz
um tipo bem característico de conhecimento que, para o neoliberalismo, não é considerado algo útil para o mercado. Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Sim? Beleza. Sim, Everton, pode seguir. Muito obrigado. Está picotando, mas dá. Qual seria o papel do professor? O professor, ele é visto como um profissional. E esse adjetivo, ele é muito importante, eu vou mostrar daqui a pouco por que esse termo, né, ele expressa muito bem qual é a função do professor dentro dessa educação neoliberal. E o professor, ele é visto como um showman, ele tem que produzir aulas atraentes, aulas que não sejam principalmente entediantes, né? E o professor, ele tem que perseguir as metas, os objetivos, né, que são colocados pelo mercado dentro da escola. A aula é um espaço de performances docentes, há sempre uma expectativa de inovação, de rompimento com o tédio, né? Aquela ideia de aula diferente, aquela aula que causa uma espécie de engajamento, né? Mas é sempre nessa linha, né? Muito profissional e muito dentro ali da cartilha neoliberal. A avaliação é uma mensuração numérica individual, né? O aluno, ele é avaliado a partir dessa possibilidade de decalcar, né? De fazer uma espécie de cópia daquilo que é imposto no currículo. E o currículo, ele é produzido pelas demandas do mercado. Continuando com essa análise, né, da escola neoliberal, essa nova ordem educacional produzida pelo neoliberalismo, ela é uma tendência, mas ela ainda não se impôs como ordem hegemônica. E qual é o principal efeito, né, a principal ação dessa nova ordem dentro da escola? Ela traz para a escola uma lógica empresarial, baseada na competição individualista. E a escola, ela perde aquele constitutivo inicial que brotou lá na antiga civilização grega de ser partilha desse tempo comum, desse tempo livre, que antes era um privilégio da elite e que, a partir da invenção do tempo escolar, ele foi também proporcionado aos grupos, né, que não faziam parte ali das classes aristocráticas, né? É uma dominação, né, da razão econômica. A educação é dominada por uma razão econômica e ela vai produzir trabalhadores flexíveis, autônomos, submissos. Você vai ter uma perda aí das noções de sindicato, de coletivismo, né? É o que nós chamamos usando aí um termo bastante em voga no momento, né? É o que nós chamamos de uberização da educação. Agora, o Laval, ele aponta um caminho de resistência, né? Um ponto de partida que pode ser entendido como um princípio de resistência, que é a noção de comum, né? A educação como algo comum, e não como patrimônio individual usado aí por alguns grupos apenas para produzir lucros, né? Agora vamos para a última parte aí do meu trabalho, né? Que é uma obra muito polêmica escrita por Ivan Illich, que é a obra Sociedade Sem Escolas. O Illich, ele faz uma abordagem assim bem, até mesmo a gente pode chamar de escatológica. Ele propõe o fim da escola. Ele acredita, o Illich, que a escola ela realiza um monopólio, isso como algo bastante nocivo para a sociedade. Ele faz o seguinte raciocínio: se a educação, se a formação do ser humano é uma responsabilidade de todos, de toda a sociedade, por que deixar essa função apenas com a escola?
Então, é esse o problema, né, maior que o Illich levanta nessa obra. Então, ele vê uma manutenção da desigualdade social que está diretamente interligada ao monopólio da escola formal. Ele critica muito esse processo que ele chama de encastelamento, né? Só a escola formal pode impor ali um modelo de educação, através principalmente de documentos, através dessa chancela, né, que só a escola formal possui. E essa imposição, esse monopólio para o Illich, ele é muito problemático, ele gera muitos custos, ele consome muita verba, e se você for fazer uma relação custo-benefício de uma maneira muito fria, né, você vai perceber que a ideia de escola para o Illich, ela produz mais problemas do que soluções. Então, qual seria a saída que ele aponta? Empregar toda essa verba pública que é gasta com educação em vouchers, ou crédito educacional individual. Ele acredita que essa saída é mais interessante do que manter todo esse aparato institucional que existe, né, em volta das escolas. Ele acredita que não vale a pena insistir com essa ideia. E agora, só para terminar, como a gente pode pensar a filosofia diante dessas 3 obras? A primeira reflexão que eu tento fazer é o seguinte: dentro de uma lógica neoliberal de educação, de escola, a filosofia, com certeza, ela perderia espaço. Por quê? Porque a filosofia é o campo da inquietude, do questionamento, e numa concepção neoliberal, essa disciplina, né, ela pode ser facilmente rotulada como um pensamento inútil, subversivo, e até mesmo destoado das necessidades mercadológicas, né? Um caminho para resistir a essa ideia, essa imposição, né, do neoliberalismo sobre a filosofia e sobre a educação em geral, seria adotar essa ideia de professor amateur. Né? O Michelin é um pensador belga, né, que usa essa expressão que vem trazer novos amateurs para a sua causa no ambiente onde as ambições e urgências do mercado, a docência, ela não seria algo profissional. Lembrando do conceito de profissionalismo a partir da ótica neoliberal. Não seria isso, né, a docência. Para esses autores, o caminho mais apropriado seria essa noção, né, de professor amateur. Agora, trazendo a obra do Illich, né, a terceira obra que eu citei, em qual ambiente a filosofia funcionaria melhor? Uma sociedade com ou sem escolas? Aí eu coloco aqui 3 pontos para a gente refletir, né? A primeira reflexão é essa: a filosofia não precisa de uma instituição para acontecer, principalmente por se apoiar mais numa disposição prévia de espírito do que num aparato material e institucional. Outro ponto de partida para a gente tentar buscar uma resposta seria aí a letra B, né? Um ambiente escolar democrático, arejado e inclusivo pode favorecer o incremento do ensino de filosofia. E a última reflexão seria essa: numa escola ancorada num modelo neoliberal de educação, a filosofia poderia encontrar sérios entraves para a sua efetivação, sendo aí domesticada ou mesmo excluída. Gente, vocês conseguiram acompanhar? Conseguiram acompanhar a apresentação? Sim, conseguimos. Sim, conseguimos. Apesar de algumas falhas no áudio, nós conseguimos te ouvir. Desculpa, viu, gente? É porque a internet, a gente está aqui num hotel e a internet aqui não está legal.
e foi devido a isso que eu não consegui fazer uma apresentação no nível que vocês merecem, né? Mas aí eu tentei aí apresentar as minhas ideias, ok? Ok, professor Everton, agradecemos pela comunicação e o debate está aberto. Questões, por favor? Há uma questão colocada pelo Clésio aqui no chat. Ele diz o seguinte: boa tarde. Dentro da sua pesquisa, as soluções dadas por seus autores pesquisados dão conta, na sua opinião, de romper com esse controle da educação pelos grupos financeiros? Sim, esses autores, né, eles fazem essa denúncia, né? Existe um projeto que ainda não foi imposto de maneira majoritária, mas é uma tendência que está muito em evidência. Inclusive, o Estado, até mesmo governantes de esquerda, muitas vezes eles são cooptados, né, por essa lógica empresarial na educação. Então, com certeza, é nesse caminho aí que eu estou tentando seguir. Lembrando que a minha pesquisa está numa fase muito preliminar ainda, eu estou tentando encontrar um caminho, né? Mas eu estou me encontrando principalmente nesses 3 autores aí que eu citei, né? Principalmente nessas 3 obras aí que o meu orientador me apresentou. Professor Everton, queria parabenizar pelo trabalho e também te provocar na seguinte questão, né? Muitas das críticas que esses autores com os quais você está trabalhando apresentam, elas poderiam ser facilmente críticas apresentáveis à BNCC, né? E aí em processo de revisão, né? Como que você, estudando esses autores, avalia, né, esse documento, né, o ideário liberal que está aí colocado? Acho que muitos dos elementos que eles trazem estão lá, pulverizados, né, nesse documento. Inclusive o próprio esvaziamento, né, de conteúdo da filosofia, quando colocada na condição, né, junto com a história, com a geografia, com a sociologia, enquanto área do conhecimento, né, enquanto uma disciplina que não é obrigatória, né, mas enquanto estudo e prática, né, em momento algum a gente tem clareza sobre o que isso significa claramente. Como é que você analisa, né, essa questão? Enfim, queria te ouvir um pouco a respeito, queria que você comentasse sobre. Sim, eu acredito que não só a BNCC, essa própria ideia de reforma do ensino médio, novo ensino médio, tudo isso pode ser analisado dentro desse bojo, né, de racionalização da vida para transformar todos os aspectos da vida humana em mercadoria, entendeu? É um processo que ele às vezes é muito sutil, né? Não é um processo abrupto, né? Não é um processo de transformar em ações humanas, o sofrimento humano, né? As doenças, a mente humana, né? O sofrimento psíquico, né? Eu ainda eu não estudei de forma assim contundente a relação desses processos com a BNCC de forma assim, mais específica, né? Para dar uma resposta assim, mais incisiva para a sua pergunta, Ana Carolina. Mas eu acredito que o Estado ele também está sendo muito cooptado por essa lógica empresarial, né? E qual que é o objetivo final de tudo isso? Produzir pessoas submissas e flexíveis às pressão. Outros autores, eles usam esse conceito, é muito interessante, né? Lembra muito essa ideia de empreendedor, né?
O moleque que vende ali a sua balinha no semáforo é o empreendedor. Mas que tipo de empreendedorismo é esse, né? A própria luta pela sobrevivência, né, na selva capitalista é romantizada como empreendedorismo. Então, assim, são caminhos bastante desumanizadores, né? Eu penso dessa forma. Obrigada, professor. O Clésio também agradece a sua resposta. Ok. Por gentileza, Everton, por gentileza, encerra a tua apresentação, por gentileza. Dá um comando para encerrar, por gentileza, para a nossa tela abrir. Eu agradeço. Perfeito. Obrigado. Mais alguma questão que queiramos colocar, que queiram colocar? Senão, eu tenho algumas questões para te colocar, Everton. Em primeiro lugar, parabéns pelo teu trabalho, pela tua apresentação. Eu tenho algumas questões. Primeiro, tu dizes, lá no slide, foi falado, que, quando fala de nova ordem educacional, e está escrito, e tu disseste, que é uma tendência, mas que não é ainda hegemônica. Eu não sei qual o conceito de tendência e de hegemonia com que tu trabalhas, mas a minha percepção da escola, principalmente da escola pública, é de que já existe essa hegemonia. E eu vou te colocar alguns casos específicos. Aqui na Paraíba, as escolas públicas já há alguns anos, elas são administradas por ONGs, instituições privadas, portanto, tá? Sob remuneração, naturalmente. E mais do que isso, essas ONGs, que já são privadas, elas são inspiradas, patrocinadas, orientadas, de certo modo, dirigidas, inclusive, por essas fundações das grandes empresas. Tá? Essas grandes empresas nacionais, grandes empresas nacionais que patrocinam essas ONGs e estão dentro da escola, de modo direto ou indireto. Primeiro ponto. Segundo, até por isso, os currículos, os materiais didáticos, o vocabulário, quando você pensa, por exemplo, no termo protagonista, né? Os alunos têm que ser protagonistas. Existe disciplina empreendedorismo, existe a disciplina projeto de vida, que é exatamente preparar o empreendedor. Existem os clubes que são incentivados pelos documentos oficiais, mas que na prática são exigidos dos gestores escolares, porque os gestores têm que cumprir metas em termos de clubes que deveriam ser voluntários. E esses clubes voluntários, eles acontecem justamente na hora do almoço, né? Quando, para o estudante, em nenhum momento ele tenha tempo livre, mas ele seja ocupado até na hora do almoço, como que uma forma de condicionar, de preparar o estudante para que, quando ele chega no mercado de trabalho, ele passivamente e já acostumado ceda o seu tempo livre para o seu patrão. Então, a minha pergunta é: onde é que essa nova ordem educacional ainda não é hegemônica? Porque a percepção direta que eu tenho na escola, e nesse período eu estou, inclusive, coordenando o PIBID de filosofia aqui da UFCG, nós estamos dentro das escolas públicas todos os dias, praticamente, né? E o que nós observamos na escola pública, aqui na Paraíba, e os relatos que a gente tem das escolas privadas, são de que a hegemonia neoliberal já acontece, e nem é de hoje, já acontece há muito tempo. Né? Então, sumariando a pergunta, como é que a gente poderia dizer que essa nova ordem educacional é não hegemônica e apenas tendencial, quando o que a gente observa na prática, no dia a dia da escola, é um completo domínio da ordem, dessa ordem neoliberal, através de documentos, através de fundações, através de ONGs, através do próprio vocabulário, já existe essa implantação desse neoliberalismo dentro das escolas. Primeira questão. A segunda questão que eu te coloco, aí já não seria direto para ti, mas para os autores que tu apresentas, né? O Illich, por exemplo, e depois o Simons, etc. Primeiro, se a escola formal
com todos os condicionamentos que isso tem, não ocorre, quer dizer, sem essa escola formal, o que vai ser das classes populares? Quer dizer, quando se propõe uma abolição, um desmantelamento, sei lá, alguma forma de superação da escola formal, alguma forma de abandono da escola formal, o que vai ser das classes populares sem essa escola formal, que é precária, como todos nós sabemos, que merece críticas e retificações, como todos nós sabemos, mas que, em última instância, é um instrumento que as classes populares têm para ter algum tipo de acesso ao saber socialmente organizado, etc, etc, etc. Então, o que seria dessas classes populares sem escola formal? Segunda questão, a questão do voucher. A questão do voucher. Veja você o seguinte, essa coisa do voucher tem sido proposta repetidas vezes e relacionada às várias instâncias da vida social. Não é? Voucher para a educação, voucher para a saúde, voucher para um monte de coisas. Agora, veja, o voucher é exatamente entregar o ente público, e no caso aqui em discussão a escola pública, exatamente nas mãos, nos braços abertos da empresa, do mundo empresarial. Quer dizer, se nós temos uma escola pública com todas as retificações que ela merece, com todo o nosso esforço no sentido de retificá-la que ela merece, e ainda é como é, imagine a abolição dessa escola pública e o carreamento desses recursos públicos para as escolas privadas. Qual é o lugar das classes populares, tanto em termos de acesso, mas não só de acesso, mas o acesso, a permanência, o interesse, a preservação do interesse das classes populares? O que seria, no caso do voucher, quer dizer, que joga completamente, que privatiza, por via indireta, completamente a escola pública. E, por último, mas não menos importante, o conceito de amateur, o amador. Veja você o seguinte, nós temos hoje as nossas licenciaturas, a nossa licenciatura da escola pública, pelo menos, ela já tem 5 anos, já são 5 anos, são 9 períodos, e com uma iniciativa recente do MEC, que é de exigir que os cursos, disciplinas extensionistas, 10% da carga horária da licenciatura seja de disciplinas extensionistas, o risco que corremos é que seja exigido da licenciatura, da nova licenciatura em filosofia, como carga horária mínima, pelo menos 10 semestres letivos. Com tudo isso, nós temos ainda uma formação precária de professores, nós temos ainda uma atuação precária de professores, nós temos ainda uma escola pública que é precária, com todas, como eu estava dizendo antes, com todas as retificações que ela merece. Agora, imaginemos nós que se venha a abolir essa formação inicial de professores nas licenciaturas. Imagine você que seja abolida a formação continuada de professores, que é o caso, por exemplo, do Profil, que acaba sendo uma formação continuada de professores. Imagine você que este professor, ele deixe de ser um profissional com uma formação que, inclusive, é bem longa, e passe a ser um amador. Quer dizer, de um amador não se exige, por exemplo, uma formação inicial. De um amador, por exemplo, um amador, ele não vai poder exigir uma série de prerrogativas que um profissional tem, como salário decente e coisas do tipo. Então, de que modo é que esse conceito do amateur, ele contribui para a melhoria do ensino público em geral e do ensino de filosofia em particular? Obrigado a você. Professor Antônio, é o seguinte, na verdade, o Machelen e Simons, vou começar pela última pergunta, vou inverter a ordem, professor. Eles usam esse conceito de amateur a partir da raiz que essa palavra tem na língua francesa e belga, né? Vem da palavra amor. Então, na língua portuguesa, a palavra amador tem uma relação com uma espécie de vamos dizer, improviso, né? Alguém que não é profissional, é alguém que faz por hobby, né? Dá uma ideia até de desleixo, né? Não sei. Vou chamar um
mecânico amador, né? Não é um mecânico profissional. Mas eles colocam isso na obra deles não dessa forma, eles colocam de uma forma diferente. Amateur é aquele que traz para a educação o afeto, é uma educação mais afetiva, para se contrapor a essa noção de profissional da linha neoliberal, que é alguém que simplesmente cumpre uma série de demandas inculcadas pelo mercado, entendeu? Então, esse é o sentido de amateurismo que o Michelin e Simons coloca. É um pouco diferente, um pouco não, bastante diferente da concepção que a língua portuguesa traz. Então, tem um problema aí até, talvez, de tradução, tanto que o tradutor brasileiro, ele optou em não traduzir essa palavra, justamente para tentar mostrar que, na língua dos autores, tem um significado diferente. O amador, para nós, é uma coisa, para eles é outra. Está mais ligado à questão de uma educação afetiva que se contrapõe ao conceito de professor negativo. Entendeu, professor Antônio? Ficou melhor agora? Poxa, eu também sou totalmente contra isso, né? Na verdade, quem coloca isso é o Ivan Illich na obra Sociedade Sem Escolas. O Ivan Illich, ele tem um mérito, ele critica muito esse encastelamento, ele usa essa expressão, que a educação formal, às vezes, realiza sobre o processo de formação do ser humano, que para ele é uma responsabilidade de todos, mas que, às vezes, vamos dizer assim, é monopolizado, né, pelas instituições educacionais, né? E ele vê isso até mesmo como um desperdício de de verbas públicas, né? Essa crítica que ele faz a essa monopolização que a escola formal realiza sobre o processo formativo do ser humano, talvez pode ter, sim, algum valor. Agora, a saída que ele estabelece, eu também concordo com o senhor, professor Antônio. O caminho, na minha opinião, não é esse, né? Ele propõe a distribuição de vouchers, né? De verbas individuais, de criação de grupos de estudo informais. Eu acho uma saída complicada. Mas essa crítica ela tem alguma razão de ser sobre essa monopolização, né, da educação realizada pelas escolas formais, né? Ele coloca que as comunidades podiam organizar outros processos para estabelecer algum tipo de formação e não deixar essa obra tão grandiosa nas mãos apenas da escola formal. E sobre a primeira pergunta, professor, só refresca aí desculpa a minha memória. Tendência e hegemonia. Pois é, professor. Aí quem coloca isso é o Christian Laval, na obra A Escola Não é uma Empresa. Ele faz uma análise desse processo no globo, entendeu? E ele coloca que, como há algumas frentes de resistência, de enfrentamento, é uma tendência, talvez, que se impõe de uma maneira muito robusta, mas ele prefere não usar essa palavra hegemonia, né? Então, é mais uma forma de se expressar do autor, mas eu também me aproximo muito dessa crítica que o senhor fez. A gente, pelo menos na realidade que a gente conhece, eu, por exemplo, sou do Distrito Federal, até o vocabulário, né, está indo muito dentro dessa linha aí do empreendedorismo, né, do coach, né? Eles estão trazendo muito essas expressões, né, para a educação. E pode sim ser uma certa hegemonia, mas o autor, lembrando que o livro é de 2016, né, naquele momento ele preferiu não usar essa expressão de maneira categórica. Mas eu concordo com o senhor, eu acredito que é um processo que está, se não é uma hegemonia ainda, está caminhando a passos largos
para isso.